Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem. Vamos aí para mais uma aulinha de física. Essa aula vai ser ministrada por mim e Ana, e também pelo Petiano Gabriel. Bom, o assunto da nossa aula de hoje é acústica. Mas quando eu falo acústica, o que é que vocês pensam? Acho que algumas pessoas podem pensar em violão, em música, e é mais ou menos por aí. A acústica é a parte da física que vai estudar o som. Mas uma coisa também que eu quero que vocês tenham em mente é que a acústica é a parte da física que está dentro de outra parte da física que se chama ondulatória, certo? Então, vamos lá. A gente começa o assunto de acústica por ondas sonoras. Então, como eu falei, a acústica é a parte da física que estuda o som e o som é uma onda. Beleza, Iana, mas é qualquer onda? Não, não é qualquer onda, é uma onda específica. E que tipo de onda é essa? Primeiro, é uma onda mecânica, ou seja, ela precisa de um meio de propagação. Não dá para a onda sonora se propagar no vácuo, por exemplo. Lá no espaço não tem como. Você não vai escutar nada lá no espaço. Se a gente pudesse ir para o espaço também, né? Então, assim, além dela precisar de um meio para se propagar, seja no ar, seja na água, seja, enfim, dentro de um sólido, ela também tem que ser uma onda tridimensional e longitudinal. Como assim? Tridimensional é porque ela pode se propagar em todas as direções. Então, se eu tiver no chão e vier um som de cima, eu vou escutar. Se eu tivesse, sei lá, num canto da sala e vier um som do outro lado, eu vou escutar. Então, assim, para cima, para baixo, para os lados, na diagonal, o som ele vai conseguir se propagar. Ele não precisa seguir uma única direção, por exemplo. E ela também é considerada uma onda longitudinal, ou seja, o tipo de vibração que gera ela é paralela à sua propagação. Então aqui a gente tem, digamos, um alto-falante ou um som, uma fonte de emissão sonora, que vai sair o som por aqui, ou seja, as ondas sonoras sairão por esta fonte e elas vão vibrar, vão se propagar de forma paralela, certo? Essa vibração ela vai sempre seguir no caminho que está saindo da fonte. A fonte está virada para cá, então a vibração da onda vai ser nessa direção. Se eu levantasse, por exemplo, esse som para cá, o som ia se propagar por aqui. Mas, mais uma vez, ele dava para ser ouvido em todas as direções, tudo bem? E eu também posso movimentar essa fonte e escolher para que direção o meu som vai se propagar, certinho? Então tá, a gente vai começar agora a estudar a primeira propriedade física do som, que é a frequência. Bom, acho que as meninas já falaram lá na outra aula de ondulatória que uma frequência corresponde a ciclos de oscilações por segundo. Ou seja, sempre que falarem em frequência, pensem, pelo menos em ondas sonoras, pensem na vibração das ondas. Então, o quanto que ela vai conseguir oscilar em um segundo. E geralmente é medida em hertz, certo? Agora aqui eu queria dar uma dica para vocês. A gente às vezes confunde e chama errado alguns tipos de som. Porque assim, som pra gente, ele tem um limite, certo? Às vezes quando alguém fala muito baixo, você não consegue escutar. E às vezes quando tá um barulho muito alto, imagina num show, e aí começa a doer o seu ouvido. Então, tudo que for acima do máximo não é som mais. E tudo que estiver abaixo do mínimo também não é som. Quando estiver abaixo do mínimo que a gente consegue ouvir, é chamado de infrassom. E quando estiver acima do máximo que a gente consegue ouvir, é chamado de ultrassom. Na próxima imagem vocês vão entender melhor. Então vamos lá. Aqui está uma onda sonora, certo? E aqui estão os níveis de frequência, beleza? Então, como eu falei para vocês, o ouvido humano ele não consegue ouvir qualquer som. Tem sons que são inaudíveis para a gente. Ou seja, existem sons no mundo que a gente não consegue ouvir, mas é por causa da nossa capacidade, certo? E aí a gente não chama isso de som, a gente chama de infrassom. E não é porque que a gente não consegue ouvir que outras coisas, outros seres do universo não conseguirão ouvir. Por exemplo, os infrassons são conseguidos, conseguem ser ouvidos por animais marinhos, por exemplo, mas o ser humano não consegue ouvir. Isso geralmente varia entre 16 e 20 Hz, certo? E aí vai aumentando a frequência até 20 mil Hz, ou 20k Hz, como tem no outro slide. Então até aqui a gente consegue ouvir
Só que aqui já é muito, muito alto. A partir disso, começa a doer o nosso ouvido, pode até estourar os nossos tímpanos, e a partir daí a gente não consegue ouvir. Mas não é porque a gente não consegue ouvir, mais uma vez, que não existe. Existem ultrassons com frequências altíssimas que outros seres conseguem ouvir, como, por exemplo, os morcegos, certo? Então, anotem aí no caderno de vocês e deixem isso bem certinho na sua cabeça. Sons são aqueles que conseguem ser ouvidos pelos seres humanos, que variam entre 20 Hz a 20.000 Hz, certo? Tudo o que for abaixo disso, que é inaudível, é chamado de infrassom e não mais de som. E tudo aquilo que for maior do que 20.000 Hz é chamado de ultrassom. Tudo bem? Tá, Ana, mas e quais são as aplicações disso? Se eu não consigo ouvir um ultrassom, para que ele serve? Acho que essa palavra ultrassom já é bem comum do nosso cotidiano, como, por exemplo, com mulheres grávidas, quando geralmente elas vão fazer uma ultrassom. E às vezes nem precisa ser mulher grávida, às vezes você precisa fazer algum exame para olhar algum órgão interno seu e é realizado uma ultrassom. A ultrassom, que a gente conhece, o aparelho de ultrassom, ele é um aparelhinho que vai emitir ondas sonoras, sim, apesar de não fazerem barulho, são ondas sonoras que vão se propagando ao longo do corpo e conseguem transformar essas ondas em imagens, como é, por exemplo, o caso da ultrassom de um feto, por exemplo, para olhar o bebê na barriga da mãe, ou então os órgãos internos do nosso corpo. Uma outra aplicação é o submarino. O submarino, ele consegue emitir ultrassons, ou seja, ondas sonoras acima dos normais, para identificar objetos à frente dele, para impedir, por exemplo, que um submarino... Imagina, a gente às vezes acha que quando eu estou embaixo d'água, sei lá, no mar, eu consigo abrir os olhos, eu consigo enxergar um pouco e tudo mais, mas imagina isso num oceano gigantesco, e quanto mais profundo você vai, menos visíveis são as coisas. Então, os submarinos, eles precisam enxergar de alguma forma. E uma forma que eles encontraram, luzes não seriam tão eficazes embaixo da água por causa da refração e tudo mais, foi utilizar ondas sonoras, chamadas de ultrassons, para identificar objetos a certas distâncias deles, para que eles possam desviar, para que eles possam escolher a melhor rota a seguir o seu caminho. Então, essas são duas aplicações mais comuns assim que a gente consegue encontrar e que a gente vê a utilidade desses ultrassons. Uma segunda propriedade do som, além da frequência, como a gente já viu, é a velocidade, certo? Então vamos lá. A velocidade, ela não depende da frequência. Então cuidado com as questões, porque a gente sabe que em questões de vestibulares principalmente, eles tentam pegar o aluno ali no vacilo, tentam confundir, tentam ver se está todo mundo com um assunto bem fixado em mente. E então assim, a frequência ela não vai alterar a velocidade, apesar de parecer que isso acontece, se aumentar a frequência vai ser mais rápido. Isso não tem nada a ver, certo, gente? A velocidade do som, ela só vai ser mudada dependendo de duas coisas. A primeira é das características do meio, como por exemplo, se você mudar a densidade, se você mudar a temperatura e a pressão do meio, você pode alterar sim essa velocidade do som. Ou então, quando você muda o estado físico. Lembra, ondas sonoras precisam de um meio físico para ocorrer, certo? Então, é muito importante que a gente tenha em mente isso, que quando a gente mudar o estado físico, vai mudar a velocidade. Mas como que vai mudar? Vamos lá, anota aí. As velocidades das ondas sonoras são maiores em meios sólidos e menores em meios gasosos. Mas por que isso? Pensa comigo. Quando a gente tem um sólido, as moléculas, lembra que todo o corpo é formado por moléculas, certo? Um conjunto imenso de moléculas. Então, a gente tem que ter em mente que um sólido, ele tem as suas moléculas muito próximas, muito juntas. Por isso que o corpo se torna sólido, está tudo muito junto. Então, a velocidade nesse meio é maior, porque quando a onda sonora encontra uma molécula, ela vai tocar na outra, que vai tocar na outra, que vai tocar na outra, muito rápido, porque elas estão muito juntas. Então, a velocidade vai ser muito mais rápida, justamente por causa dessa proximidade. Já no líquido, a gente tem as moléculas assim mais
afastadas, mas ao mesmo tempo tem que estar mais junta para dar toda aquela consistência do líquido. Então a velocidade vai ser ok, mas não vai ser tão rápida quanto no sólido, certo? E no meio gasoso, aí gente, aí é que fica bem pequenininha mesmo essa velocidade, porque a gente sabe que quando a gente tem um gás, as moléculas são bem afastadas. Por isso que tem aquela consistência de um gás. E por elas estarem afastadas, até que a onda sonora encontre a próxima molécula vai demorar muito. Então a gente considera uma velocidade baixa. Então, é bom que vocês tenham isso em mente. Anota aí essa diquinha para vocês sempre lembrarem. A velocidade do som em um sólido é maior do que a velocidade do som em um líquido, que é maior que a velocidade do som em um gás, certo? E não precisa decorar isso porque está escrito aqui no slide, mas pensa nessa parte da física, que um sólido as moléculas estão mais juntas, por isso que é mais rápido do som se propagar nela. No líquido é aquele meio termo, e no gás, como as moléculas estão muito afastadas, é mais devagar para que o som se propague, certo? Então, mais uma vez, você pode alterar a temperatura, a umidade, a densidade do ar ou utilizar outro material, seja ele metal, água ou gás hélio, e tudo isso vai alterar na velocidade, certo? Então, aqui, todas essas modificações do meio irão alterar a velocidade. Então, se você altera as características do meio, altera o tipo do meio, você vai mexer na velocidade. Mas se você mexe na frequência, isso não necessariamente vai afetar a velocidade, certo? E aqui é uma formulinha que, como eu falei para vocês, se você muda a temperatura, por exemplo, vai alterar a velocidade. Então, a velocidade do som no ar pode ser calculada através dessa fórmula. E, a partir, como eu falei, quando você muda a temperatura, vai mudar a velocidade. Então, se a gente olhar fisicamente para cá, tá vendo que se eu botar um 2 aqui, eu vou achar um valor para a velocidade. Se eu botar uma temperatura de 30 graus Celsius, eu vou achar um outro valor. Então, conforme eu mudo o T, eu mudo o V, certo? Então, vamos lá fixar o assunto na nossa primeira questão. Essa questão eu peguei do vestibular da PUC de São Paulo, que fala justamente disso. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar resolver essa questão, vou ficar muito feliz. Mas se vocês ainda estão um pouco perdidos, acompanha comigo que eu acho que agora vai fixar bem na cabecinha de vocês. Então vamos lá. Observe na tabela a velocidade do som ao se propagar por diferentes meios, certo? Então vamos lá. Aqui ele dá um meio e dá a velocidade. O ar, a 0 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, condições normais. A água, a 20 graus Celsius. E o alumínio. Então ele dá 3 meios: ar, água e alumínio, que é um sólido, certo? E aqui eles dão as velocidades: 331 metros por segundo, 1.482 metros por segundo e 6.420 metros por segundo. Até aqui está coerente com o que a gente estudou, né? Em um gás, a velocidade é menor do que em um sólido, que a velocidade é muito maior. Beleza, tá massa até agora, tô manjando, Diana. Vamos lá. Suponha uma onda sonora propagando-se no ar com frequência de 300 Hz, que, na sequência, penetre em um desses meios. Ok. Com base nisso, analise as seguintes afirmações. Então vamos lá. Primeira afirmação. Ao passar do ar para a água, o período da onda sonora diminuirá. Afirmação 2. Ao passar do ar para a água, a frequência da onda aumentará na mesma proporção do aumento da sua velocidade. E afirmativa 3. O comprimento da onda sonora propagando-se no ar será menor do que quando ela se propagar por qualquer um dos outros meios apresentados na tabela. Então vamos lá, vamos analisar as situações. Eu coloquei aqui uma resolução e vou explicar para vocês passo a passo. Lá na aula de ondas, vocês aprenderam essa formulinha, que a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda, ou lambda, multiplicado pela frequência, certo? Essa fórmula vocês já têm aí no caderno de vocês, beleza? Lembra que eu falei para vocês que a frequência, nesse nosso estudo inicial, ela vai depender da fonte que emite o som. Logo, se eu tenho a mesma fonte, lá na questão ele não falou nada de alteração de fonte. Então, se eu não altero a fonte, a frequência é a mesma, beleza? Beleza. Se a frequência é a mesma, ou seja, ela é constante,
Qual é a fórmula da frequência? Também teve lá na aula de ondulatória. A frequência vai ser igual a 1 sobre o período, ou seja, a oscilação em um determinado segundo. Então, se a minha frequência não muda, o meu valor 1 na fórmula também não vai mudar, o t, que é o período, também vai ser constante, certo? Então, só com essa observação, a gente já mata as duas primeiras alternativas, porque ele fala, ao passar do ar para a água, o período da onda sonora diminuirá. Não, o período vai se manter constante, porque a frequência é constante, porque a fonte é a mesma, certo? Então, essa primeira está errada. E ele fala, ao passar do ar para a água, a frequência da onda aumentará. Não, a frequência é a mesma, porque a frequência depende da fonte, e a fonte é a mesma, certo? Na mesma proporção do aumento da sua velocidade. Gente, lembra que eu falei, velocidade não vai ser mudada de acordo com a frequência. A velocidade vai ser mudada quando você altera o meio apenas, certo? E nessa afirmativa 3, ele fala assim, o comprimento da onda sonora propagando-se no ar será menor do que quando ela se propaga por qualquer outro meio. Lembra, no ar, o que eu falei para vocês? A velocidade no ar, ela é menor do que a velocidade no líquido, que é menor que a velocidade no sólido, certo? Então, a velocidade do som no ar é uma das menores que tem, ela é bem pequenininha. E ele fala que o comprimento dela será menor. Então, lembra, a velocidade no ar é pequena. Aqui a gente tem a fórmula. A velocidade pequenininha e a minha frequência é constante. O que vai acontecer com o meu comprimento de onda? Se a minha velocidade é pequena e o meu F não muda, logo o meu comprimento de onda vai ser pequeno, vai ser menor. E aqui ele fala, o comprimento de onda sonora propagando-se no ar será menor, ok, do que quando ela se propagar por qualquer outro dos meios. Isso é verdade, certo? Lembra que eu falei para vocês, no ar é o menor de todos, porque é o gás. Então, se ela mudar do gás para outro gás, vai ser pequeno. Se ela mudar de um gás para um líquido, ainda vai ser menor, porque a velocidade no líquido é maior do que no gás. E se mudar para um sólido, aí que ela continua menor mesmo. Então, essa terceira opção é a verdadeira, é a correta. Certinho? Então, tá aqui a nossa alternativa marcada. Agora, a gente vai entrar em outra propriedade física do som, chamada de sensação auditiva. Esse número não, perdão. Essa expressão é bem comum, sensação auditiva, dá uma ideia pra gente, que é tipo, o que a gente consegue ouvir, o que a gente consegue interpretar a partir do ambiente. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que a gente sempre vive cercado de sons. Apesar de às vezes estar de madrugada, tá aquilo bem calminho, você acha que não está escutando som nenhum. Na verdade, tem. Existe som o tempo todo. Não existe um só segundo da nossa vida que a gente não escute algo. Pode ser que a gente não perceba, que a gente não esteja consciente do momento. Mas o silêncio absoluto só existe no vazio. Por quê? Porque o silêncio significa ausência de som. A ausência de som só acontece quando está no vazio, no vácuo, quando não tem um meio para se propagar. Certinho? E aí a gente entra nas características fundamentais, chamadas de sonoridade, tonalidade e timbre. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Sonoridade é a sensação de intensidade, ou seja, nos permite afirmar se um som é mais fraco ou mais forte, certo? Também está relacionada à energia e ao volume. Isso aqui eu quero que vocês ou anotem ou prestem bastante atenção, porque é algo que nos leva a errar muito nas questões quando a gente não consegue interpretar direito. Então, pensa aqui comigo. Quando falar em intensidade, a gente está falando se um som é forte ou se é fraco, certo? Então, falou em sonoridade ou intensidade, é praticamente a mesma coisa e quer dizer que um som é mais forte ou mais fraco. Também está relacionado ao volume e à energia, certo? Quando a gente vai para a tonalidade, é uma sensação que está ligada à frequência. Ou seja, é quando a gente sabe se um som é mais agudo ou mais grave. Também está relacionado com a altura do som. Então, as questões costumam misturar muito isso aqui, esses conceitos. Isso aqui você tem que ter bem em mente. Quando a gente altera a frequência, a gente consegue transformar um som em agudo ou grave, certo? Isso também está relacionado à altura do som. A gente confunde muito a altura com intensidade, a altura com volume, e não é, são coisas diferentes. Volume está relacionado a um som ser fraco ou forte, e está relacionado à intensidade do som.
Quando a gente fala em altura do som, a gente está falando se é um som agudo ou grave. E isso acontece quando a gente altera a frequência, beleza? Beleza. E uma terceira característica fundamental é o timbre. O timbre, ele é a característica que nos permite diferenciar da mesma intensidade e frequência sons diferentes. Ou seja, você pode pegar a mesma intensidade e a mesma frequência, você pode igualar elas, não são a mesma coisa, mas você pode botar na mesma intensidade, na mesma frequência e ter um som diferente. A gente vai estudar mais um pouquinho para frente o que é um timbre. Mas só para vocês terem assim um conceito mais prático na mente de vocês, cada pessoa ela tem um timbre próprio. Ou seja, isso também acontece com os instrumentos musicais. Porque, pense comigo, se você fechar os olhos e você escutar a sua mãe falando, você consegue diferenciar. Você, mesmo sem olhar, você, pelo seu ouvido, pelo que você consegue escutar, você sabe que é a sua mãe e não a voz do seu pai. Você não consegue confundir, você sabe, você entende isso. Mesma coisa se você fechar os olhos e alguém começar a tocar uma flauta de um lado e outra pessoa começar a tocar um violão do outro, você, por já ter escutado aqueles sons e saber que cada um tem um timbre próprio, ou seja, uma característica própria, você consegue diferenciar. Não, desse lado aqui tá tocando uma flauta, desse lado aqui tá tocando um violão. Você sabe quais são os instrumentos mesmo sem olhar para eles. Então, de forma mais prática é isso. Então aqui, um resumão. Anota aí no caderno de vocês, pausa o vídeo e anota. Falou em sonoridade, é semelhante a você falar em intensidade. Ou seja, se um som é forte ou fraco. Também está relacionado ao volume, beleza? Uma outra característica do som é a tonalidade, que está relacionado, é semelhante a falar da frequência do som, que pode ser um som agudo, quando a frequência é alta, ou um som grave, quando a frequência é baixa, beleza? E o timbre é o que diferencia os sons com mesma tonalidade e intensidade, ou seja, mesma sonoridade e mesma tonalidade você consegue diferenciar. Tá, Ana, mas explica mais um pouquinho pra gente o que é a altura de um som para não confundir mais. Vamos lá. A altura de um som é a propriedade de física, ou seja, é um termo utilizado para definir se um som ele é agudo ou grave. Sons altos são agudos e sons baixos são graves, certo? O que faz um som ficar agudo ou grave é a frequência. Lembra do que eu falei? Então, sempre que tiver uma frequência maior ou mais alta, o som vai ser mais agudo, ou seja, ele é alto. E quando você tiver uma frequência menor, o som vai ser mais grave, ou seja, é mais baixo. Então, mais uma vez, eu estou falando para vocês, cuidado para não confundir a altura do som com volume ou intensidade. Lembra daquela diquinha, é sonoridade, está relacionada à intensidade, que está relacionada a ser forte ou fraco, está relacionada a volume, beleza? E quando a gente fala em tonalidade, a gente está se referindo à altura, beleza? Então, vamos lá. Aqui é só um exemplo para vocês. Mostra aqui são duas ondas sonoras diferentes, como vocês podem ver. A primeira sendo uma frequência baixa, ou seja, vai ser um som grave. E a segunda com uma frequência bem mais alta e vai ser um som agudo. Como é que eu sei que a frequência está mais baixa? Como é que eu sei que a frequência está mais alta? Olhando por aqui, porque, por exemplo, ela não está muito mais alta do que essa. Mas lembra, frequências são oscilações por segundo. Então, aqui vem uma oscilação, duas oscilações. E aqui a gente consegue fazer bem mais, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ou seja, mais oscilações, mais frequência, uma frequência mais alta e um som mais agudo, certo? Tá, e o timbre do som? Uma coisa que a gente tem em mente na física também, quando a gente fala em onda sonora, a gente pensa numa onda nesse formato, no formato perfeito. Mas como eu falei para vocês, cada onda tem um formato diferente. E é esse formato, é essa variação que nos permite diferenciar sons característicos. Então, o timbre do som é a característica peculiar de cada som. É aquilo que eu falei para vocês. Quando vocês já escutaram algo uma vez e memorizaram aquilo, não falo para, por exemplo, vocês decorarem uma música, decorar o que uma pessoa fala. Mas quando vocês escutam a primeira vez, quando vocês escutam a segunda, você sabe o que aquilo quer se referir, certo?
Então, é uma característica específica que a gente consegue identificar. Graças a Deus. Porque imagina, você escutar um som e você não conseguir enxergar e você não saber o que está acontecendo. Então, apesar da gente aprender no colégio que o som ele é uma onda, essa onda não é bonitinha, não é senoidal, não é perfeita, como aparece nos livros. Cada instrumento, cada emissão sonora tem um formato diferente, certo? Então, como eu falei, cada um apresenta um formato característico que depende do material que produz o som. Isso define o timbre de um som. Timbre é o que diferencia dois sons da mesma frequência. Está sendo bem repetitivo para vocês fixarem bastante. Então, aqui um outro exemplo é que a nota Dó tocada em um violão é muito diferente o som da nota Dó tocada no teclado ou em um violino. Lembra que eu falei para vocês? Você pode colocar na mesma intensidade, você pode colocar na mesma frequência, mas se forem fontes diferentes, você vai escutar um som diferente. Então, isso que mostra que os sons dos instrumentos são diferentes. Não é a frequência deles, e sim o timbre. Então, aqui está um exemplo para vocês. Aqui está uma voz e um microfone. Como que a onda sonora se propaga. Então, é bem doidona, bem diferente. Que a gente fala mais baixo, fala mais alto. A de um piano segue esse formato e a de um violino essa. Ou seja, cada instrumento musical, cada fonte sonora tem um formato diferente, ou seja, um timbre característico. Que permite a gente diferenciar vários tipos, certo? Então, vamos fixar em um assunto e mais uma questão. Essa questão eu tirei do vestibular da UFSCar, ou seja, Universidade Federal de São Carlos, uma cidade lá no estado de São Paulo. Então, vamos ler comigo. Um homem adulto conversa com um outro homem adulto de modo amistoso, sem elevar o nível sonoro de sua voz. Ou seja, tá aqui falando sem falar mais baixo, sem falar mais alto, só no mesmo nível, beleza? Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. Então, isso é uma situação comum, né? Pessoas adultas conversando no mesmo nível de som, sem brigar, sem nada, e crianças brincando, gritando. Geralmente a gente sabe que crianças, quando se empolgam muito, elas gritam. Então, tudo bem. Uma situação ok. O que distingue os sons emitidos pelo homem e os sons emitidos pelas crianças? É o timbre apenas? É a altura apenas? São a intensidade e o timbre apenas? São a altura e a intensidade apenas? São a altura, a intensidade e o timbre apenas? Então, tá vendo? Esse tipo de questão é que, se você não tem tudo isso muito fixo na sua mente, o conceito muito bem estudado, muito bem entendido na sua mente, você pode perder uma questão por isso. Então, isso é até uma dica extra que eu dou pra vocês, é que, gente, física não é só conta. Física é uma matéria exata, mas você precisa entender muito bem o conceito por trás de cada item da física para que você compreenda, para que você entenda, para que você não seja apenas um aplicador de fórmulas e para que você não perca questões como essa, que existem, caem em vestibulares, tanto em vestibulares de universidades específicas quanto em vestibulares como o Enem. Então, vamos lá. Lembra da situação, é um homem adulto conversando sem mudar o nível sonoro e crianças brincando euforicamente, gritando umas com as outras. Então vamos lá. Quanto à altura, o som emitido pelas crianças é mais agudo do que aqueles emitidos pelo som. Então lembra, a altura de um som está relacionado a um som ser grave ou um som ser agudo, certo? E que elas falam que as crianças gritam. Então se elas gritam, o som que elas emitem é mais agudo do que pelos adultos, que provavelmente é mais grave. Então, a altura é uma das coisas que está interferindo nessa situação. Ao gritar, além disso, as crianças, elas certamente produzirão sons mais intensos. Então, lembra, não é porque eu tenho uma voz aguda que vai ser intensa, vai ser forte. Mas é o que geralmente acontece. Então, uma outra coisa que envolve sons mais intensos é a intensidade do som. E por fim, o formato das ondas produzidas por uma criança é diferente daqueles produzidos por um adulto. Logo, pode-se entender que os timbres são distintos. Mais uma vez, gente, a gente sabe que a voz de um adulto é diferente da voz de uma criança falando. Se você fechar os olhos e você escutar pessoas com idades bem distintas, ou seja, uma criança e um idoso, uma criança e um adulto, você consegue diferenciar só pela voz delas. Então, isso é uma outra característica presente nessa questão.
Então, a alternativa certa seria a letra E, que nessa situação, o que distingue esses sons são a altura, que nas crianças é mais aguda e nos homens, por exemplo, é mais grave. A intensidade do som é mais forte nas crianças porque elas estão gritando e nos adultos é mais branda, é mais fraca, porque eles estão falando sem elevar o nível. E o timbre, que nos permite diferenciar um adulto de uma criança. Sons característicos, sons que se distinguem. Então, é isso nessa questão. Qualquer dúvida podem procurar a gente, tá? Mais uma questão para a gente fixar aqui esse conceito. Vamos lá. Marque a alternativa correta a respeito das características das ondas sonoras. Então vamos lá. Letra A. Quando menor for a densidade de um meio, maior será a velocidade. Opa, densidade pode alterar a velocidade? Pode. Ok, tá por aí? Ok. Por isso, as ondas sonoras propagam-se com maior velocidade no ar do que na água. Pronto, matou aí. Isso tá certo? Não, né, gente? A gente sabe. Deixa eu tomar só um pouquinho de água. Pronto. A gente sabe que a velocidade no ar ela vai ser menor do que a velocidade na água. E aqui ele fala que é maior. Por que é menor no ar? Porque as moléculas estão mais afastadas. Ok. Então, essa alternativa está errada. Letra B. A altura é a qualidade do som relacionada à energia opa emitida pela fonte sonora. A gente já viu lá naquele slide, lá no começo, que não. Energia de uma onda sonora emitida pela fonte está relacionada com o volume, que está relacionada com a intensidade, que está relacionada à sonoridade. E a altura não é isso. A altura está relacionada à frequência, ao grave, ao agudo, à tonalidade. Então, viu que os conceitos têm que estar bem fixos na mente? Então, essa alternativa também está errada. Letra C. Podemos diferenciar os sons de instrumentos musicais distintos porque cada um produz um som em uma frequência característica. Essa questão muita gente podia marcar de cara se lesse rapidamente. Porque lembra muito o que eu falei, né? A gente consegue diferenciar os instrumentos musicais porque eles têm sons característicos, mas não é a frequência que muda. Eles podem estar na mesma frequência, eles podem estar tocando a mesma nota musical, mas não é isso que diferencia, é o timbre, ok? Então essa questão também está errada. Letra D. O aparelho auditivo humano, ou seja, o nosso ouvido, ou então qualquer outro aparelho artificial, é capaz de captar apenas um intervalo específico de frequência sonora. Verdadeiro, né, gente? Lembra que eu falei pra vocês? Sons são aqueles que conseguem ser ouvidos pelo ser humano que tem um intervalo entre 16 ou 20 Hz até 20 mil Hz. Tudo abaixo disso é infrassom, tudo acima disso é ultrassom. Então, essa questão está correta. E letra E, um som alto significa um som de alto volume. Não, um som alto, ou seja, com uma altura alta, não está relacionado a volume. Volume está relacionado à intensidade, à sonoridade. Uma altura está relacionada a grave e a agudo e também a tonalidade. Então, essa letra E também está falsa. A alternativa correta, letra D. Então, como eu falei para vocês, o ouvido humano somente percebe frequências sonoras compreendidas entre 16 Hz, às vezes 20 Hz, varia um pouco. As questões vão trazer mais ou menos nessa média, entre 16 e 20 kHz. O K significa 10 a terceira, significa 1000, ou seja, 20 mil Hz, ok? Então vamos lá. Aí a gente entra em reflexão das ondas sonoras. Reflexão das ondas sonoras acontece da mesma forma que uma luz reflete. Lembra quando a gente estudou lá que se a luz bate em um objeto e volta para que você consiga enxergar aquele objeto? Com o som é a mesma coisa, só que a gente não vê, né? Mas acontece exatamente isso. Quando a onda sonora ela se propaga, ela encontra um obstáculo, como a parede, incide sobre essa barreira e retorna para o meio a qual estava se propagando. Então, ela bate e volta. Ela é refletida. Nesse acontecimento, originam-se dois outros acontecimentos, os quais são chamados de eco e reverberação. Então, aqui está um exemplozinho, uma fonte sonora emitindo som. Esse som verde é o som original. Então, está emitindo. Opa, encontrou um objeto, bate e volta no formato de um som. Então, quando a gente encontra muitos obstáculos, pode acontecer o fenômeno do eco e da reverberação. Eu acho que a gente está muito acostumado com o eco, a gente sabe o que é um eco no nosso dia a dia. A gente vê que quando está em um lugar fechado e a gente fala, a gente escuta o nosso som de volta. Então, a gente consegue já ter em mente o que é um eco.
Mas a gente não tem muito o que é a reverberação, mas eu vou explicar para vocês os dois conceitos agora. O eco, ele ocorre quando o som refletido retorna à fonte, depois da extinção total do som original. O que você quer dizer com isso, Ana? Como eu falei para vocês, quando a gente está em um local fechado, com muitas barreiras, a gente fala e depois que a gente termina de ouvir o que a gente falou, a gente escuta aquilo de novo, e às vezes de novo, e de novo, e de novo, certo? Então, fisicamente, o eco ocorre sempre que o som é refletido por um determinado obstáculo e retorna ao emissor em um tempo igual ou superior a 0,1 segundo. Então, quando eu falo algo, por exemplo, agora não estou conseguindo pensar em nenhuma palavra para falar. Mas imagina que eu grite em um lugar fechado, Eureka! Quando eu terminar de ouvir a minha voz, depois eu posso escutar Eureka, 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 o som se reproduzindo. Na verdade, ele não está se reproduzindo, ele está voltando depois que bate nas barreiras. Beleza? Então, a gente escuta a mesma palavra, o mesmo som que foi emitido, logo depois que a gente pronunciou ou que uma fonte emitiu. Tudo bem? Aquele som se repetindo. Já a reverberação acontece quando o som refletido retorna à fonte antes que o som original tenha se extinguindo. Ou seja, quando ocorre um reforço do som emitido. Então, é como se eu gritasse Eureka e antes de eu terminar de ouvir o K, o final da palavra, Eureka, e depois se repetir, é como se estivesse intensificando. Ou seja, é quando Eureka, certo? Ficou estranho, mas espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Então, fisicamente, ocorre reverberação quando o intervalo de tempo da chegada do som no ouvido humano é inferior a 0,1 segundo. Ou seja, quando você nem terminou de falar, quando nem terminou de ser emitido, você já, em um tempo muito, muito, muito rápido, você já consegue ouvir várias reproduções daquele som. Então, o eco é quando o som é refletido, termina o som original e depois você escuta novos sons iguais àqueles. Ali é o eco. Agora, a reverberação é quando emite um som e ainda antes de terminar esse som original, você já consegue escutar ele várias vezes, uma coisa em cima da outra, como se estivesse intensificando aquele som. Certinho? Então, exemplos e aplicações disso. Por exemplo, numa escadaria, você vai escutar um eco quando você falar alguma palavra, como eu falei agora, gritando. Como tem muitas barreiras físicas, o som vai bater e vai ser refletido. E aí você vai terminar de falar uma palavra e você vai ouvir várias vezes se reproduzindo e vai diminuindo até se dissipar por inteiro, certo? E um exemplo de reverberação é no ginásio de futebol. Quando um juiz grita algo, às vezes, um ginásio de futebol não, gente, desculpa, um ginásio esportivo, né, que podem ter vários esportes aqui. E às vezes quando emite um som muito alto, por ter umas barreiras, mas de formatos diferentes do que um local muito fechado, como numa escadaria de um prédio, por exemplo, você consegue ouvir aquele som muito mais densificado. Vocês já perceberam isso? Se você gritar numa sala de aula, vai ser diferente se você gritar num ginásio. E aí você vai escutar o seu som bem mais intensificado e vai ouvir o fenômeno da reverberação. Então é isso, gente. Por essa aulinha de acústica é isso. Espero muito, muito, muito de coração que vocês tenham entendido. E espero mais ainda que qualquer dúvida que surgir durante essa aula, se você leu, se você ouviu o meu áudio, se você voltou um pouquinho, voltou de novo, não entendeu alguma questão ou alguma parte, por favor, perguntem pra gente, para qualquer petiano do Pet Civil, ou pode procurar a mim e Ana, eu estou lá no grupo do PAESP, para tirar qualquer dúvida que ficou. Como vocês viram, a gente tem que entender muito bem os conceitos da física, não só aprender a fazer os cálculos, mas a gente precisa ter os conceitos bem estruturados na nossa cabeça, para a gente não perder questão, para a gente não se passar, nem cair em pegadinhas de vestibulares, certo? Vocês são muito capazes de conseguir entender tudo isso e mais um pouco, conseguem muito, muito, muito avançar na física. Se vocês se dedicarem e se vocês tirarem todas as dúvidas que surgirem, certo? Não fiquem com dúvidas, falem com a gente. E qualquer coisa ou qualquer outro assunto que esteja um pouco ainda em dúvida, também entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Então é isso, fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima aula.